Ao longo dos anos finais do Fundamental 1, a gente começa a estudar as frações. Quando a gente escreve uma fração em matemática, a gente quer representar parte de um todo. Isso na essência, mas tem muito mais do que isso, muito mais significado quando você trabalha com fração. A fração associada à medida, a fração associada à parte de um todo, a fração como representando uma divisão e assim por diante. Então, o estudo de fração começa mais ou menos assim. Quando você tem um todo, esse todo é a unidade que a gente chama. Se eu pego esse todo e divido em 8 partes, eu represento esse todo na forma fracionária assim, 8 sobre 8. Quando eu quero considerar apenas parte desse todo, digamos que das 8 partes iguais que eu divido esse meu todo aqui, eu considero apenas 3 partes. Eu escrevo isso como 3 em 8, que significa 3 partes sendo considerado em 8, que significa o meu todo. O numerador e o denominador da fração. E aqui vem algo importante. Essa fração que eu acabei de escrever, 3 oitavos, é assim que a gente lê, se o numerador for menor do que o denominador, a fração é dita fração própria. Agora, se eu de repente escrever uma fração dessa forma aqui, ó, 10 nonos, aí se o numerador é maior que o denominador, a fração é dita fração imprópria. E dentro da fração imprópria tem uma forma mista de escrever o número, que é o número inteiro mais uma fração própria. Daqui a pouco eu te mostro um exemplo. E a fração aparente é quando você, por exemplo, escreve um número que aparentemente seria uma fração, mas ele é um número inteiro. Por exemplo, 12 partes em 6. 12 divididos por 6, que é a mesma coisa que 2. É isso que a gente estuda nesta aula. Além disso, é claro, você vai ver também como é que a gente calcula fração de uma quantidade. Mas isso eu te mostro nos exemplos a seguir. Questão 1. Represente a parte colorida na forma de fração imprópria e como número misto. Veja só, cada círculo representa um todo. E note que o todo foi dividido em 8 partes. Então, você tem 8 de 8 aqui, mais 8 de 8, e aqui você tem ainda 1, 2, 3, 4, 5. Você tem ao todo, a parte colorida, você tem 21 pedaços de 8. Então a gente escreve isso na forma de fração assim, ó, 21 partes em 8. 21, uma parte em 8. Muito bem. Como é que a gente pode representar isso de uma outra maneira, que seria número misto? Da seguinte maneira. Isso aqui é um inteiro e isso aqui é um inteiro. Ora, um inteiro mais um inteiro, isso aqui dá 2 inteiros. Então é 2 inteiros mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 partes de 8. Ora, na matemática, quando a gente escreve esse 2 inteiros mais 5 oitavos, a forma mista é 2, 5 oitavos, que a gente lê da seguinte maneira, 2 inteiros e 5 oitavos. Esses dois representam o mesmo. Como que eu saio daqui e volto para cá? 8 vezes 2, 16. 16, quando você soma com 5, 21. 21 oitavos. Como que você sai de lá e volta para cá? Divide 28, ou melhor, divide 21 por 8. Se você dividir, vai te dar 2 inteiros e sobram 5. 2 inteiros e sobram 5 em 8, né? Mas isso a gente vai manipulando à medida que a gente for trabalhando com as questões. Questão número 2. O Parque Zoológico de São Paulo é o maior jardim zoológico do Brasil em quantidade de animais. Nesse parque há 444 espécies de animais, contemplando aves, répteis, anfíbios e mamíferos. Se os mamíferos correspondem a 1/4 do total de espécie, quantas espécies são de répteis, aves e anfíbios? Bom, para você resolver essa questão, você pode, em primeiro lugar, pensar o seguinte: 1/4 são os mamíferos.
Então descubra quanto que são os mamíferos e do total tire essa quantidade para saber quantos são as outras espécies, né? Então você vai calcular 1/4 do número 444. E como é que você procede para fazer esse cálculo? Você multiplica o numerador pelo 444 e divide. É assim que se calcula a fração de uma quantidade. 444 vezes 1, 444. Divide por 4. Isso vai te dar 111. Mas veja, isso corresponde a uma das 4 partes. O que você quer são as outras 3 partes. Então, ou você multiplica direto por 3, ou simplesmente do total tira os mamíferos e você vai obter o total de outras espécies. Resposta: 333, portanto. Se seu objetivo é ser aprovado no vestibular, dominar a matemática vai colocar você muito mais perto desse sonho. Agora, para te ajudar nesta caminhada, nessa tua jornada, eu criei o Matemática com Adilson. É um curso preparatório completo que já ajudou muitos alunos a conquistarem suas vagas nessas universidades mais disputadas do Brasil. E o melhor de tudo isso é que você pode começar agora mesmo. É só acessar o link na descrição para você ter o acesso do método que te leva do básico ao avançado, de um jeito simples e descomplicado. Mesmo que você se considere ruim em matemática, que você não vai conseguir entender essa matéria, garanto que dessa vez você vai conseguir. Recado dado, vamos para o próximo exercício. Um show terá duração total de 4 horas. E esse tempo será assim distribuído pelas bandas X, Y e Z. A banda X ficará 1/3 do tempo total, a banda Y com 2/5 do tempo total e a banda Z ficará com o tempo restante. O tempo em minutos destinado à banda Z é... Bom, como no enunciado ele deixa claro que ele quer em minutos, a ideia é o seguinte, 4 horas, passe essa quantidade já para minutos. 1 hora, 60 minutos. Então, como são 4 horas a duração do show, você vai ter aqui 240 minutos. Tá bem? Vamos calcular agora os tempos ocupados pela banda X e Y. 1/3 de 240 e 2/5 de 240. Como é que você procede para determinar aqui? 1 vezes 240, 240. Divida 240 por 3. Isso aqui vai te dar 80. 2/5 de 240. Olha como é que você faz. Multiplica o 240 por 2, 480. 480 você vai dividir por 5. Isso aqui vai te dar 96. Para você saber o que é Z, você pega o total, 240 minutos, e tira o tempo destinado à banda X, tira também o tempo destinado à banda Y. O resultado, que nesse caso vai dar em minutos 64, é a resposta procurada. Na cidade de Gabriela tem uma estrada com 6 quilômetros e ela corre 2/3 dessa distância todos os dias. Qual das alternativas abaixo cita corretamente a distância que Gabriela corre diariamente? Aqui você tem que calcular, na verdade, 2/3 de 6. Então, como você precisa calcular 2/3 de 6, o procedimento é o seguinte: multiplica o 2 pelo 6, você vai ficar com 12 e divide o resultado por 3. Isto é, todos os dias ela vai percorrer 4 quilômetros. É isso que ela faz diariamente, ok? Lembrando que você pode aprofundar ainda mais os seus estudos, tanto aqui no canal quanto na plataforma Matemática com Adilson. O link está na descrição. Te vejo numa próxima aula. Aquele abraço.